أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. Com a baraka, com a bênção de Sidi Sheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari, que Deus santifique o seu segredo, eu tenho aqui um objetivo de compartilhar um pouco a minha trajetória de vida, a minha trajetória espiritual também, até o momento que eu recebi a iniciação, a Beiá de Sidi Sheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari, no Marrocos, em Araoui, em 2015. Então, eu vou contar um pouco, de forma resumida, como eu cheguei em Araoui, em 2015. Então, eu recordo que eu comecei a ter interesse espontâneo por leitura, estudos de tradições religiosas e tal, com cerca de 14 anos. Isso, eu não sei exatamente como isso surgiu, mas foi algo bastante espontâneo e possivelmente tem relação com toda a educação e formação católica que eu tive. Eu estudei a maior parte da minha vida numa escola gerida por freiras dominicanas, né? Então, uma escola católica, e mesmo eu não tendo a princípio muito interesse, muito afeto pelo catolicismo, possivelmente algo ali permaneceu, de modo que isso começou a se desenvolver e se manifestar esse interesse por questões espirituais com cerca de 14 anos. Pois bem, mais ou menos nessa idade, quando eu completei 15 anos, eu tive que mudar de escola, eu tive que sair dessa escola católica para ir para uma escola pública por questões financeiras que na época meus pais tiveram. E quando eu entrei nessa escola pública, eu na realidade me deparei com contradições e opostos daquilo que eu vivia, né? Daquilo que eu tinha vivenciado, experienciado nessa escola católica. O primeiro ponto é a questão disciplinar. Então, na escola católica a gente tinha toda uma disciplina em relação à conversa, silêncio, postura com relação ao professor, e nessa escola pública, na realidade, era literalmente o oposto disso, do que ocorria ali, né? Então, me deparei com contradições sociais também que acabaram me despertando nesse momento de busca e de estudo espontâneo por temas religiosos, questões de ordem política também. E foi nesse momento que eu me aproximei de pessoas ligadas a uma cena musical, ao gênero de punk rock, e porque na época, até pelas restrições, né, de um adolescente de 15 anos em compreender as coisas, era a maneira que eu via e percebia de agregar e estar com pessoas mais ou menos alinhadas, né, ideologicamente. Ali, entre eles, eu via dois problemas iniciais. O primeiro era o consumo de drogas, que nunca foi algo que eu fiz. Até hoje eu tenho 37 anos, eu só bebi álcool, né, 2 vezes na vida, com 14. Depois nunca mais tive qualquer contato com bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga. Na época, entre as pessoas desse meio de punk rock, era comum o uso de drogas lícitas e ilícitas, além dessa questão da contestação política. Ali, eu comecei a me afastar um pouco por conta das drogas, né, de uso de drogas, e por conta também de uma aversão que todos eles tinham a práticas e formas religiosas. Então, todos ali tinham uma aversão muito grande a qualquer tipo de espiritualidade, além dessa questão de uso de drogas. Em 2000, eu acabei indo por acaso no show de uma banda de hardcore, Stray Edge. Foi um show do Shelter, em que os membros dessa banda são devotos, ou eram, né, não sei hoje em dia, devotos Hare Krishna. E ali eu
encontrei pessoas que acabei congregando e tendo amizade aí por longos anos. E foi em 2000 ali que eu conheci o Straight Edge, o vegetarianismo, e conheci também formas de espiritualidade dentro dessa perspectiva de contestação do punk, rock, enfim, com aquilo que era parte de mim, que era tanto a parte espiritual quanto a questão de abstinência de uso de drogas. Naquele momento eu comecei a adotar o vegetarianismo e depois o veganismo, e comecei a conversar com muita gente, né? Ter amizade com muita gente. Eu frequentava sempre que possível os eventos de bandas straight edges aqui em São Paulo, lá na capital, em São Paulo também, no Jabaquara. Para quem conhece, das antigas, sabe das verduradas que ocorriam. O Hare Krishna em si nunca me chamou muito a atenção, nem o budismo, por duas razões, né? São tradições que eu estudei um pouco informalmente, nunca fui praticante delas, mas essa questão do Hare Krishna, que é muito próximo, na realidade, do cristianismo, da devoção por um Deus pessoal, não é algo que me atraía, não é algo que me atrai, né? E o budismo, pelo menos da forma que na época era me apresentado, era quase que um semi-ateísmo, um ateísmo com ritos religiosos, né? Então isso também não era uma coisa que me atraía. Até que participando dessa cena, participando desse meio, né? Eu conheci algumas pessoas que eram parte da cena e eram muçulmanos também. Na realidade, eles que me encontraram. Então, eles participavam, de alguma medida, dessa cena straight edge, com um pouco de distância, de distanciamento, e eles eram muçulmanos, a maioria muçulmanos xiitas, que viviam uma perspectiva irfani, mística, né, do Islã xiita. E ali eu passei a me aproximar deles, principalmente porque o foco principal deles era a vida espiritual. Aquela questão de música, de banda, de show, já tinha perdido um pouco a graça, e eles davam mais ênfase, né? A questão espiritual e a questão de treinamento físico, de combate, artes marciais, enfim, coisa que eu gostava e gosto ainda. Então ali eu conheci as pessoas desse grupo, que posteriormente ele ficou conhecido como Taliya al-Mahdi, a vanguarda do Imam Mahdi. Era um grupo majoritariamente de ocidentais, né, muçulmanos xiitas, pessoas de várias partes do mundo. Eu acredito que em algum momento a sede do movimento foi no Havaí, se eu não me engano. E aqui no Brasil nós tínhamos pessoas envolvidas, né, com a Taliya al-Mahdi, e eu comecei a aprender sobre o Islã de verdade assim com eles, porque nessa época aí, em 2001, que ocorreu aquele atentado nas Torres Gêmeas, a visão que nós acabamos tendo do Islã era uma visão muito negativa, e eu compartilhava dessa visão negativa. Então foram esses irmãos da Taliya al-Mahdi que me mostraram um outro Islã. Um Islã, na realidade, que corresponde a uma síntese, né, de todos os caminhos, de todas as tradições espirituais, porque para o muçulmano, na realidade, não existem várias religiões, existe apenas uma religião que existe. Essa uma única religião, ela se manifesta em contextos, em formas, em línguas diferentes, mas existe uma estrutura comum entre elas, e isso é o Islã. Então eu aprendi isso com eles, eram pessoas bastante empenhadas, né, nessa proposta. Eles integravam elementos da medicina tradicional chinesa para balancear ou equilibrar a alimentação vegana que nós tínhamos também.
era parte, além das meditações e do zikr, né, que nós praticávamos, a dedicação a uma arte marcial, mais de uma. Então foi ali que eu comecei mais de forma disciplinada a praticar o jiu-jitsu brasileiro. Enfim, entre esse contato com os irmãos, chegou um momento que um irmão, especificamente aqui no Brasil, me recomendou a leitura de um livro de um autor iraniano, que na época eu não conhecia, mas é o professor Sayed Hossein Nasr. O professor Sayed Hossein Nasr, ele é um filósofo sábio, né, das ciências islâmicas, e é atualmente professor aposentado da Universidade de Washington. Só que ele publicou um livro em 1961, talvez. Foi antes do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. No movimento ambientalista aqui no Brasil, esse livro da Rachel Carson é dito como o pioneiro que deu base para discutir os problemas e questões ambientais. Mas, na realidade, o professor Hossein Nasr publicou O Homem e a Natureza antes desse livro, e já apontando não apenas problemas materiais que o mundo moderno passava, mas principalmente problemas de ordem metafísica e cosmológica que eram a causa desses problemas. Então, eu acho que ali foi a leitura desse livro que me deu realmente condições de compreender o Islã num primeiro momento, assim, de uma forma mais universal, integral, além de particularismos culturais que normalmente acabam sendo atrelados ao Islã, né, da cultura árabe e tal. Então, no início dessa leitura do professor Nasr, até a minha conversão formal ao Islã, demorou cerca de 10 anos. Então, 10 anos eu passei lendo o professor Nasr. Nesse livro, entre outros dele, ele cita outros autores, por exemplo, Fridtjof Schoen, Martin Lins, René Guénon, enfim, vários autores daquilo que nós chamamos de escola tradicionalista e ou escola perennialista, e essas leituras, na realidade, foram parte importante de toda essa trajetória de 10 anos até a minha reversão ou conversão, a Shahada, que ocorreu em 2011. Então, em 2011, eu já tinha passado por vários momentos, vários eventos de sincronicidades que me direcionaram a compreender o Islã como a minha religião. Então, em 2011 eu estava convicto de que eu deveria seguir formalmente o Islã. Porém, tem um aspecto aí da minha personalidade que é o seguinte: eu só acredito vendo, literalmente. Não é porque eu sou cárcare, possivelmente que eu sou assim, sou extremamente cético, que eu acabei, alhamdulillah, graças a Deus, encontrando Sidi Sheikh. Mas, então em 2011, eu queria conviver entre sufis, eu queria conviver entre muçulmanos para ver se aquilo que eu lia nos livros sobre sufismo era verdade, né? Porque uma coisa é a gente ter uma compreensão teórica sobre um determinado tema e outra ver como aquilo é aplicado. Então, em 2011, eu tive a oportunidade de ir para a Espanha. Fiquei um mês entre sufis lá na Espanha, em Granada. Esses sufis eram de um ramo da Tariqa Chadiliya da Arkawiya, guiados pelo Sheikh Abd al-Qadir as-Sufi, que Deus o tenha, ele faleceu recentemente. Também ali, após um mês com eles, eu fui sozinho para o Marrocos em 2011, passei por várias cidades. Na realidade, eu acabei em 2011 viajando o Marrocos de norte a sul, literalmente. A maior parte do tempo eu acabei permanecendo em Fez. A cidade dos Santos é uma cidade bastante importante para quem estuda o sufismo,
principalmente andaluz, o sufismo que tem uma penetração na África, e em Fez eu conheci algumas pessoas, um deles era um americano, que ele trabalhava ali como uma espécie de guia cultural ou guia turístico para quem tinha interesse em conhecer locais importantes do sufismo. Conheci, acabei morando um tempo também com espanhóis que estudavam numa madraça em Fez e viviam numa república. Na época eu tinha 27 para 28 anos, eles eram mais novos, todos eram mais novos do que eu. Tinha garotos de 16, 17 até o mais velho, que eu acho que era 25, 26 anos. Então ali com eles, como não tinha ninguém ali que era casado, eu acabei conhecendo e visitando vários locais dentro do Marrocos, principalmente assim ligados ao sufismo, ao tasawuf. Záuias, mausoléus, santuários, visitava discípulos de mestres, né? Porque existe isso. Nem todo mundo é mestre espiritual, mas algumas dessas pessoas conviveram e receberam instrução de um mestre. E algumas dessas pessoas ainda estavam vivas, já idosas e tal, e eu tive a oportunidade de conversar com uma delas. No geral, o sufismo no Marrocos, na realidade, ele tem três grandes braços, né? Ele tem o braço da Chadilia, o braço da Tidjania e o braço da Qadiria. Então, no geral, são esses três principais ramos de sufismo que existem no Marrocos. Eu acabei estudando informalmente, sem ter iniciação, nada, sobre cada um deles com mocadams ou com discípulos antigos dessas turuk, dessas ordens, e quando eu retornei para o Brasil em 2011, eu tive certeza então de duas coisas. Uma era que o Islã de fato era a minha religião, era o meu caminho espiritual, e dois, que eu então encontraria um mestre espiritual no Marrocos. Isso aí eu tive certeza. Mas o que acontece? Então, retomando ali um pouco dessa questão do Stray Edge, de veganismo, e, enfim, é comum quando nós começamos a praticar certas coisas, certas meditações, certas restrições alimentares, enfim, que aquilo que em princípio deveria nos tornar pessoas melhores, acabam trazendo sim algum benefício, porém eles trazem junto com a virtude o vício. Então, até 2011 eu era bastante orgulhoso de ter muito controle sobre alimentação, sobre impulso sexual, sobre atividade física, que eu praticava muito atividade física. Enfim, era uma vida aparentemente bastante disciplinada. Só que o que aconteceu? Às vezes, a diferença entre uma virtude e um vício é a intensidade. E todo esse processo de práticas e de autoimposição de certas restrições sem uma orientação espiritual correta é quase certo, quase certeza que ele vai acabar gerando algum tipo de problema. Foi o que ocorreu comigo. Então, quando eu retornei para o Brasil, eu, além de continuar com todas essas restrições de tipo de vida que eu tinha devido a esse envolvimento com o Stray Edge, e aí nesse momento eu não tinha mais contato ou vínculo com a cena musical, né? Eu só mantinha essa perspectiva da não consumo de uma série de coisas.
Então, quando eu retornei, eu comecei a ler bastante livros sobre sufismo, como a maioria de nós aqui, principalmente no Brasil, faz, diversos, e comecei a praticar e impor a mim mesmo mais zuhud, mais ascetismo, né? Que eu acreditava que era ascetismo. E o efeito disso, na realidade, foi o seguinte, resumidamente. Eu me tornei mais orgulhoso e mais pecador, principalmente com vícios de luxúria, e que me trouxeram problemas pessoais grandíssimos na realidade. Então, tudo aquilo que eu buscava, eu achava que ia dar um efeito, até por uma percepção e visão cartesiana, né, das coisas, algum efeito positivo teve, sim, mas os vícios que isso trouxe foram bastante negativos e que trouxeram consequências negativas para a minha vida pessoal. Então, eu passei de 2011 a 2015 com vários desses problemas em lidar com a própria nefs, com o próprio ego, para compreender de fato o uso de determinado zikr, de determinada prática de invocação de Deus, ou do jejum, ou da restrição alimentar, enfim. Nós temos que ter um conhecimento grande da ciência dos opostos e como a forma operativa de e qual é o efeito operativo de cada uma dessas práticas. E normalmente quem lê livro, que era o meu caso, não vai saber como que isso funciona de verdade. Então é um aspecto assim bastante complexo de como nós devemos, em princípio, praticar e utilizar certas orientações de livros, né, que a gente encontra sobre sufismo e tal, porque às vezes o efeito que elas têm em nós é bastante diverso daquilo que nós queríamos. Nesse processo todo, eu comecei a perceber a necessidade de fato de ter uma orientação espiritual e comecei a rezar para Deus, pedir orientação, enfim. Foi quando aí, passando por vários contatos, com vários turuk, eu comecei a conversar com Sidi Sohail, que é um francês que residia na época na casa de Sidi Sheikh Fauzi, e marquei para ir para Záuia no Ramadã em julho de 2015. Então, em julho de 2015, eu peguei um avião e fui para o Marrocos novamente. Sidi Sheikh fica em Aroui, que é uma cidade, eu não sei se é uma cidade ou um distrito, na realidade, ali próximo de Nador, no norte do Marrocos. Então, chegando em Nador, eu peguei um táxi para Aroui. Em Aroui, Sidi Abdullah, o irmão de Sidi Sheikh Fauzi, me levou até a casa dele. Na época não existia uma záuia, né? Era a casa da família de Sidi Sheikh. Comum os marroquinos, na realidade, morarem em família, então eles têm às vezes uma casa com 3 ou 4 andares e vários familiares moram ali juntos. Então era o caso ali de Sidi Sheikh, e os discípulos que residiam com ele moravam e dormiam numa garagem, no chão ali. Quando eu cheguei, haviam 2 discípulos, Sidi Sohail e Sidi Zakaria de Ujda, que era um estudante de Direito. Então eles estavam ali morando com Sidi Sheikh. Se eu não me engano, Sidi Zakaria estava lá porque era férias, né? O Ramadã normalmente coincide com as férias escolares, enfim. Quando eu cheguei na Záuia e vi pessoalmente Sidi Sheikh, né? Eu já tinha conhecido outros shuyukh de tasawuf, de sufismo, mas quando eu vi ele, foi a primeira vez que eu vi alguém mesmo, e eu percebi que existem pessoas que estão numa condição acima da maioria de nós. A gente percebe isso em Sidi Sheikh claramente. Então, eu vendo ele, eu percebi isso. Isso me trouxe um nível de temor e de medo muito grande, coisa que, pelo meu orgulho, por tudo aquilo que eu vivenciava, eu nunca tinha passado até então. Então, ali no contato com Sidi Sheikh, percebendo toda essa
essa manifestação poderosa de Siddhi, pelo menos foi dessa maneira que eu percebi ele no primeiro momento. Ele me recebeu bem, perguntou como eu tinha conhecido o Islã, como eu conheci o sufismo, que livros sobre sufismo eu já tinha lido, enfim. E ele perguntou se eu tinha alguma dúvida, se eu queria esclarecer alguma coisa, qualquer que fosse. Eu fiz a pergunta que me motivava a estar ali naquele momento, que era por que certas práticas, na realidade, que nós realizamos, ao invés de nos aproximar de Deus, nos distanciam de Deus. Porque quando a gente jejua muito, reza muito, faz muito zikr, ao invés de ficarmos humildes, nós ficamos vaidosos. E aí eu expliquei para ele que justamente foi a partir do orgulho gerado por isso que eu acabei trazendo vários vícios por me achar muita coisa, superior, enfim. Ele respondeu perguntando se eu conhecia Ayat Nur, o versículo da luz. Falei que sim, e ele foi então esclarecendo depois uma parte do que consta ali sobre o fato que Deus é a autorização de Deus que permite que as pessoas invoquem o seu nome. Então, ele começou a me explicar o que de fato é a iniciação espiritual, a Beia. Então, utilizando partes do Alcorão, ele recitava essas partes e explicava: olha, isso daqui é assim, assim, assim. O resumo da questão é o seguinte: para que os efeitos corretos e positivos de certas práticas ocorram, nós precisamos ter essa autorização de Deus para fazer invocações, zikr, enfim. E aí é interessante um comentário aqui, talvez num outro momento a gente tente esclarecer melhor. A Beia, a iniciação, entre muitas pessoas, muitos grupos, ordens espirituais, iniciáticas, esotéricas, é vista apenas como um processo simbólico, né? Mesmo quando na realidade essa palavra simbólico, no contexto que eles aplicam, também não é adequado. Na Karkaria, e nós entendemos como Karkaris, que no sufismo a iniciação não é simbólico, e muito menos um ato alegórico. Ele é um rito que produz uma transformação direta no coração do discípulo, e isso é simbolizado, né? Existe uma Ishara. A Ishara é um símbolo arquetípico que é testemunhado interiormente pelo discípulo com a visão de um ponto de luz. Então, a partir do momento que o discípulo ele recebe a iniciação, ele vai também receber um zikr, e sem nenhum esforço mental de visualização em nada, num local escuro, ele irá visualizar um ponto de luz, e esse ponto de luz irá acompanhar ele durante todo o trajeto espiritual dele. Em outro momento também eu tento esclarecer assim, uma questão de terminologia, o que é a mushahada, o que é a visão contemplativa. Na realidade, existem dificuldades de precisão mesmo, de tradução de certos termos. A mushahada, ela é a visão contemplativa, mas existem níveis diferentes entre essa mushahada. Alguns níveis eu prefiro, aqui no português, chamar de experiência visionária. Ainda não é um processo de contemplação do que é visto interiormente. E todos os fenômenos e visões e estados espirituais que o Karkari ele experiencia, eles não são fenômenos externos, eles são fenômenos internos de um processo de imersão mesmo interior, em que a pessoa, a partir do momento da iniciação, ela consegue acessar. Por exemplo, quando eu recebi a iniciação de Siddhi, eu vi essa luz, esse ponto de luz,
e ele se portava de uma determinada maneira. Ele fazia, na realidade, círculos. E Siddhi explicou para mim qual era a condição da minha alma perante aquilo. Em algum momento inicial, essas muxardas, essas visões, essas experiências visionárias, elas tomavam forma de Shayatins, seriam demônios, alguma coisa nesse tipo. Aí Siddhi explicou, olha, na verdade você está vendo o que existe no seu coração nesse momento. E, enfim, tem toda uma explicação sobre o que são essas visões. Eu acho que em língua portuguesa, na verdade eu nem sei se tem traduzido para o português, mas quem explicou isso no Ocidente, talvez de uma forma que pode auxiliar teoricamente quem tenta entender a Karkaria, é o Henri Corbin, que estudou alguns místicos persas, que eles descrevem o que é a Ishara, o que é esse símbolo arquetípico, e que é o universo do simbolismo arquetípico e como ele é acessado através do processo iniciático. E como existe toda uma topografia e uma geografia desse mundo interior que é acessado em estado de vigília, né? Mas porém numa condição meditativa, se eu posso assim dizer. O outro elemento que muita gente questiona, né, e às vezes coloca até como algo pejorativo, é a ênfase que a Karkaria dá sobre as visões, essa questão da luz, enfim, né? Vamos tentar, se Deus quiser, esclarecer um pouco sobre isso. Primeiro é que as visões é uma coisa, a luz é outra. A luz, o recebimento da luz de Deus ainda em vida, de modo que você testemunhe e se relacione com essa luz de Deus, é uma coisa, e as experiências espirituais no mundo, né, espiritual em Malakut, e só um detalhe, no sufismo as terminologias elas não são muito precisas, então cada ordem, cada mestre, eles designam uma mesma coisa com nomes diferentes. Então Siddhi chama de Malakut o mundo espiritual. O mestre vai na realidade descrever com termos diferentes esses diferentes níveis e gradações de Malakut, com outros nomes, com outros termos, e a gente só descobre na realidade que eles estão falando da mesma coisa quando nós vivenciamos diretamente aquilo, né? Igual você provar, por exemplo, um determinado tipo de comida, em cada região tem nome diferente, e você sabe na realidade que é a mesma coisa porque você provou e experienciou aquilo. Então as visões elas acabam sendo parte do trajeto espiritual do discípulo Karkari, principalmente para ele conhecer a própria alma dele, conhecer as sombras. Então muito daquilo que é revelado, o que é visto durante esses estados de Mushahada, na realidade são elementos quase sempre da própria alma do discípulo, que aquilo lá acabam sendo manifestos e se tornam conscientes para ele compreender debilidades e falhas. Uma outra coisa é a visão da luz divina. E essa visão da luz divina, na realidade, sem ela, dentro da concepção daquilo que nós entendemos como Marifa, como conhecimento de Deus, seja da sua singularidade ou da sua unicidade, não pode ocorrer sem o recebimento dessa luz divina e sem o trabalho espiritual interior que o discípulo tem que fazer para que essa luz divina ela cresça e ele literalmente seja totalmente extinguido nessa luz. Então, eu espero, pelo menos de uma forma simplificada, que o ponto, né, a questão em si das experiências da luz divina tenha ficado